Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Casa dos Espíritos. Eu sou a Beatriz e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um livro que eu gosto muito, que é Renovando Atitudes. É do Francisco do Espírito Santo Neto, o Kiko, e com o espírito, né, que é o instrutor espiritual dele, é o Hamed. Nós já estudamos na casa esse livro e eu gostei muito. Eu achei que para esse momento, em especial, ele será muito útil a nós. Talvez eu não consiga terminar toda a palestra hoje, então a gente vai fazer em duas partes. O importante é fazer com calma e bem feito, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos relaxar, deixar nossa mente mais aquietada, com mais tranquilidade. E vamos à nossa oração. Pai, obrigado por mais este momento de estarmos aqui reunidos em seu nome. Vovô Antônio, obrigado por esta oportunidade riquíssima de aprimoramento e crescimento espiritual. Que nós possamos ser enviados do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, que nós possamos levar um pouco de alento às pessoas que estejam mais necessitadas nesse momento de pandemia, de tristezas, que nós possamos ser mais cristãos, que assim seja. E nós vamos falar então um pouquinho desse livro que é Renovando Atitudes. Como eu disse, é pelo Kiko, né? Que é o Francisco do Espírito Santo Neto. Eu queria falar um pouquinho do Kiko. Ele morou na infância aos redores de Votuporanga. E depois, né, a família mudou-se para a cidade mesmo de Votuporanga, até ele ficar maior e está lá ainda. Eu sei que eu conheci, tive a honra de conhecê-lo numa palestra que eu fui. E o Kiko, eu acho muito legal porque deve ter sido uma criança muito especial, porque ele é especial ainda. Ele é uma pessoa assim muito agradável para conversar, para assistir a sua palestra. E ele conta nesse livro, ele faz um apanhado, o porquê que ele chegou nesse interim, né, de estar fazendo esse tipo de livro, esse tema, né? E assim, eu achei muito interessante, porque ele saía com os pais, né? Isso ainda ele era pequeno. Ele ia nos enterros das pessoas, parentes, amigos, conhecidos, com os pais, e ele indagava o porquê que tinham pessoas que faleciam e estavam em caixões, né? Bem simples, que não tinha nada. E outros em caixões com todo o requinte, com coisas de cobre, com aquelas rendas, flores, coroas de flores. E na hora do enterro mesmo, né, de enterrar, ele também comparou um simples túmulo, onde muitas vezes nem um vasinho de flor tem, né, fica naquela cova rasa, e alguns nos mausoléus com mármore. E ele se perguntava, quer dizer, pensem bem, já era uma criança diferenciada, porque muitas pessoas não se preocupam com isso, né? E ele se preocupou. Então, eu acho assim, é legal a gente prestar atenção em algumas atitudes das pessoas, principalmente das crianças. Muitas vezes eles querem nos falar alguma coisa, nos passar alguma coisa, querem perguntar, querem indagar, que é o caso dele. Então, isso é uma coisa que ele sabia, lógico, alguns tinham mais recursos e outros não, mas aí que vem o segredo, que vem
o bonito da reflexão do Kiko. Por que existe essas diferenças se todos vão para o mesmo lugar, né? Por que seria isso? Se o critério da vida, a destinação com a morte do corpo físico, por que teria essa diferença, né, na hora da morte? Porque durante a vida, né, aqui na parte física, cada um de nós, a gente pode fazer as escolhas conforme o nosso poder, o nosso dinheiro, nosso, sei lá, pessoas famosas querem ser, né, enterradas em mausoléus, aquelas pessoas querem o luxo. E muitas vezes não é isso que conta. Bom, enfim, aí a pergunta que ele se faz: porque haviam tantos contrastes, para onde iriam, né? Ele sabia que não existe a morte, que existe vida após a morte. O que teriam feito de tão glorioso? E a maior dúvida: quais os critérios para se viver bem após a morte? E aí os anos se passaram, né? Após os 17 anos, ele foi criando experiências e vivências dentro da doutrina espírita e ali aprendeu as primeiras lições sobre reencarnação e sobre a vida no além, sendo Hamed seu instrutor espiritual. Tem uma colinha aqui, né, para a gente não esquecer nada. E aí eu vou ler o que ele nos conta aqui no Renovando Atitudes. O Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades, que herdamos da paternidade divina. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e as inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Então, com tudo isso, com todo esse conhecimento que ele estava adquirindo, ele se sentiu na responsabilidade, sob a ótica da doutrina espírita, mostrar quais atitudes devemos ter, né? São atitudes do dia a dia, nós como seres humanos, seres íntegros, seres dentro da doutrina espírita, o que seria adequado a nossas atitudes, né? Então, por isso que fala renovando atitudes, porque é a mesma coisa que você tentar mudar aquilo que você já sabe, mas você não está seguindo no caminho adequado, né? Por N motivos, de repente é bom você falar, nossa, eu preciso melhorar em tal situação, em tal atitude, né? Mais ou menos assim. Então, a primeira atitude que pode-se dizer que seria uma qualidade ou um comportamento dita no livro, né? E é para uma profunda reflexão que tanto Kiko quanto Hamed, né? Aliás, que o Kiko, ele na sua simplicidade e na sua humildade, ele fala que ele é apenas um instrumento, que foi o Hamed que ditou e ele psicografou esse livro. Mas mesmo assim nós sabemos o quanto é especial e é importante as pessoas, né, os que psicografam, quanto é bonito e quanto é rico, né, essa atividade. Eu penso que é um reconhecimento, eu acho muito bonito. Mas, enfim, vamos lá. Então, a primeira
qualidade ou atitude é a forma de como julgamos alguém, pois quando não enxergamos a nós mesmos, nossos comportamentos perante os outros não são totalmente livres para que possamos fazer escolhas ou emitir opiniões. Devemos simplesmente apreciar e respeitar as singularidades de cada pessoa, pois cada um tem a sua consciência e a sua maneira de ser. Ou seja, nós temos limites, nós temos vários padrões, né, de entendimento. Uns entendem mais, compreendem, aceitam e são de determinada forma, agem de determinada forma, e outros não. Isso é... Na escola a gente vê muito isso, né? A gente fala que são as habilidades, competências. Nesse momento, nós estamos falando da integridade do homem. O homem capaz, o homem cristão, o homem vivendo em sociedade, né? E aí, eu vou ler aqui a página 21 do livro, também que eu achei muito importante para o momento. Ao usarmos da empatia, colocamos-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele. Teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Que a gente, muitas vezes, a gente não faz um auto-julgamento. Então, é mais fácil julgar o outro. Eu acho assim, nesse momento, é interessante a gente parar, pensar, analisar, refletir, quantas vezes a gente faz isso. Mas vamos lá. Depois eles citam sobre ser feliz, que muitas vezes, erroneamente, colocamos no outro e damos ao outro essa função de nos fazer felizes, cuja verdade é só e apenas uma, que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, e termos a noção de que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Então, quando eu falo, eu não posso culpar alguém, seja lá quem for, por eu ser infeliz, eu não posso culpar. Assim como também tem o outro lado. Eu não posso pôr a felicidade, a minha felicidade, no outro, pois eu também tenho que respeitar os limites dele. Eu não posso jogar essa culpa no outro, né? A próxima atitude a ser repensada é a nossa ignorância frente aos acontecimentos diários. Ele fala de ignorância no sentido da gente não saber tudo. Óbvio, a gente não sabe tudo, senão a gente nem estaria aqui, né, nesse momento. E aí, quando ele fala, ele cita assim, tempos da ignorância. E é bem legal, porque ele mexe com a gente num sentido muito ímpar. E começando até pela fala de Paulo de Tarso. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Nós já sabemos disso, mas muitas vezes a gente esquece, alega ignorância. Então, quando eu falo de ignorância, é no sentido de você não estar tão apto naquela necessidade que precisa naquele momento, né? Você não tem o real significado, ou não mede muito o que pode acontecer, né? Então, seria mais ou menos isso. Aí, depois, ele
ele comenta que, obviamente, as leis espirituais são sábias e justas, levando em conta suas individualidades. É lógico, nós somos seres, cada um com as suas atribuições, com o seu passado, né? Com as suas dívidas, com a sua, com o seu desenvolvimento, nesse caso nosso, né? Moral, espiritual. E nós precisamos aprender a dividir aquilo que nós sabemos, não guardar só para a gente ajudar as outras pessoas, né? E também não culpá-las por muitas, né, dos nossos erros e das nossas, talvez, né, má condutas que seja. Aí ele fala outra atitude que é contigo mesmo. Como decifrar o dever? Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Sabe aquela história que quem muito quer fazer acaba não fazendo nada? Porque nós temos muitos caminhos, o nosso leque ele é muito grande, ele é muito amplo, mas nós precisamos dar conta do recado. Muitas vezes a gente não consegue, porque, faz parte, né? Não é todo dia que a gente consegue fazer tudo. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixas que os outros cumpram com as suas funções. Sabemos também que muitas vezes a gente acha que está protegendo alguém, muitas vezes a gente não está, a gente está fazendo está fazendo para, e deixando que essa pessoa cresça. Piaget sempre fala, né, que eu como educadora, e também tem outro filósofo e educador que comenta, nós devemos, né, o correto é ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, muitas vezes a gente quer poupar, principalmente os nossos filhos, né? A gente quer poupar os filhos e muitas vezes a gente acaba até deixando que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles vivam essa vida que é para ser vivida, tá bom? Aí depois, eu não vou falar tudo aqui porque é muito extenso, né? É um livro, então eu estou pegando alguns pontos importantes, porque se for pensar bem, já tem muitos pontos para serem refletidos, né? E avaliados. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro, o dos outros em seguida. Então, essa para completar essa responsabilidade que nós temos conosco. Depois, aprendendo a perdoar, que seria outra atitude. Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático, é humilhar-se perante os outros, né? É aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem. É que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada estivesse acontecendo. É interessante que fala várias vezes dos nossos limites pessoais. Muitas vezes, né,
E isso acontece na vida. As pessoas, nossa, eu não sabia até aonde eu poderia ir. Às vezes dá a impressão da gente não nos conhecer, né? Fala assim, nossa, eu não sabia que eu poderia ter ido tão longe. Às vezes numa briga, numa fala, num desentendimento, não é verdade? Então, é uma questão da gente nos conhecer, da gente, por exemplo, alguém vai discutir com a gente, vai puxar briga com a gente, eu vou entrar nessa ou eu vou, não vou? Eu vou respeitar esse momento dessa pessoa que está me agredindo ou eu também vou igualar a ele, não é? Porque é fácil a gente falar. Ah, não tenho sangue de barata. Não é bem assim, não. Lembre-se que você está se igualando. Lembre-se que nós temos um compromisso conosco mesmo, né? Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. O ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Você está se boicotando. Quando você faz isso, você está se boicotando. Ou seja, você não é feliz. Mais uma coisa para a gente refletir, né? Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados. É o que eu estava falando agora mesmo. Que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do cérebro. A exaustão íntima é profunda e desnecessária. Não é necessário. Nós não podemos cair na vibração do outro. Lembra? A sintonia, o padrão vibratório. Lembra da outra palestra que eu fiz? Padrão vibratório? O que a gente pensa, como a gente pensa, como a gente age. Uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, o próximo seria teu lugar na vida. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, qual que é o meu lugar na vida? Quem é a Beatriz? Em que lugar eu me encontro? Eu não sou melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Todos somos irmãos. Mas aí eu volto a repetir. Cada um dentro dos seus limites. É limite de vivência, de experiência, de vidas passadas, de provas, né? E expiações que nós temos que viver para amadurecer, para aprimorarmos, para crescermos, que esse é o nosso objetivo. Querendo ilustrar suas prédicas como sendo de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava certa ocasião como os convidados de uma festividade se comportavam precipitadamente, na ânsia de tomar os lugares principais da mesa,
com isso respeitando os princípios básicos do bom senso e da educação. Qual é o teu lugar na mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa a grande proposta feita pelo mestre nessa parábola. É óbvio que não é uma mesa do que nós estamos falando, a mesa do almoço, do jantar, não é isso. Aí nós estamos trabalhando com a humildade. Sede humilde. Não é? Para que aches o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida. Lúcida. E o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que veja as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência. Procura-te em ti mesmo, eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? Procura-te a ti mesmo e veja qual é o seu lugar. Muitas vezes a gente, né, um ledo engano. Eu não sou mais do que ninguém. Eu não tenho mais do que ninguém. E aí vem o Kiko falando, né, do caixão. Hoje, por exemplo, né, eu não queria nem tocar em pandemia, mas é necessário, né, porque é o que a gente está vivendo hoje. O Kiko fazendo a comparação dos caixões, hoje, quantos entes queridos, amigos de amigos, irmãos de amigos, que estão sendo envoltos num saco plástico preto e nus, muitas vezes, onde ninguém está dando aquele último adeus, falando, né, boa passagem, que Deus te abençoe, vá em paz. Estamos fazendo, sim, de uma maneira mental, psicológica, de longe, mas quantos amigos, eu mesma, o ano passado, faleceu um amigo. Nossa, eu fui, não, ainda estava já na época do Covid, mas não estava desse jeito, né? Era começo de março. E ele foi enterrado numa vala. Então, eu presenciei o que é uma vala. Não que se desmerecesse a vala, não é isso, não. Mas aí eu chego a pensar igual o Kiko. Aonde que a gente pensa e quem a gente pensa que é? Hoje eu estava assistindo um noticiário e estava falando sobre a campanha de alimentação para ajudar os mais necessitados. Aí eu parei e pensei, né? No que eu estou ajudando? Muitas vezes não é só a comida, a roupa, né? Olha, cada vez que você abre seu celular, né, em alguma Facebook, WhatsApp, alguém se foi. Se não é um amigo do amigo, né? Como que eu estou ajudando? Apenas dando meus sentimentos, falando, olha, meus sentimentos? Não, eu posso estar ajudando muito mais. Eu posso, de vez em quando, mandar, se for uma pessoa, né, que eu não vejo sempre, mas, sabe, como você está hoje? Você está melhor? Olha, eu tenho uma oração bonita, eu posso acrescentar alguma coisa na vida de você? E isso eu fiquei pensando. Quantas vezes eu fiz essa semana? Um exemplo, né? Mas eu pensei isso. Quantas pessoas eu pude ajudar esta semana? Então pense você também. E aí também fica aí um desafio, né? Nós estamos entrando numa semana, né? Quantas pessoas você vai ajudar? Quantas pessoas você vai dar
alento, carinho, amor, tranquilidade, paz. Ser empata, né? Ter empatia por alguém, colocar-se na situação do outro. E para fecharmos aqui, não dá para falar todo o livro, mas dá para a gente falar aqui que ele chama de A Verdade. Não vemos a verdade conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. As ilusões nos impedem de realmente olharmos com os olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Olha, eu vou repetir. Projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os às outras pessoas. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sobre determinados pontos de vista, pois em realidade ela se forjou entre nossas convicções mais profundas e muitas vezes errôneas, né? Então, por isso que ele fala a verdade. A minha verdade não é a sua verdade, certo? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Por isso é importante ouvir as partes, né? Quando a gente fala um casal, uma briga, qualquer um desentendimento, ouvir as partes. Na escola a gente chama isso de justiça restaurativa. É quando você ouve as duas partes e faz com que os alunos, né, cheguem à conclusão que eles estão errados, aquele que começou e aquele que entrou na do outro. Então, é bem legal isso, sabe? Faz a gente pensar, faz a gente se colocar muitas vezes no lugar do outro, e muitas vezes nós tivemos sucesso com isso, graças a Deus. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. E abramos as comportas de nossa alma para captar as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade à qual se referia o Mestre Jesus. E agora nós vamos para a nossa oração final. Eu espero ter contribuído um pouco, né, para uma reflexão, para uma semana abençoada. E vamos rezar com Jesus. Deus nosso Pai, Deus todo misericordioso, que estejais entre nós, seus filhos aflitos, precisando de auxílio, de apoio, de amor, de paz, de resiliência, que nós possamos agradecer ao alimento espiritual que nos destes, que nós possamos crescer e estarmos em paz para podermos auxiliar aqueles mais necessitados. Obrigado, Pai, e que nós tenhamos uma semana de bênçãos e de amor, principalmente ao próximo. Que assim seja, e assim será. Até a próxima vez.